Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam em mais um episódio de Papo de Professor Podcast. Eu sou o professor Júlio Vale, leciono aqui na Universidade de São Paulo, a USP, e hoje tenho a alegria de conversar com uma querida professora que eu admiro muito, né? Passei a admirar quando conheci o trabalho dela e a criatividade que ela dedica aos projetos que ela realiza, que é a professora Lauane Assunção. E aí, Lauane, eu vou te deixar muito à vontade para que você possa se apresentar, quem nos escuta. Hoje o Papo de Professor tem pessoas nos ouvindo em todo o Brasil e algumas fora dele também. Então, eu vou começar perguntando como você, né, se apresenta e como você se constitui professora, como você foi se tornando professora, né, quais são pontos marcantes que você gostaria de nos contar. Fica à vontade. Então, boa noite a todos e todas, né, que estão participando aqui. Boa noite, Júlio. Então, eu sou a professora Lauane Assunção. Eu sou de Novo Gama, Goiás, né? E, assim, hoje estou como coordenadora geral da EJA. Sou formada em pedagogia e biologia. Não sou específica em matemática, mas já dei aula de matemática com pedagogia, né? Como professora, eu me constituí como professora, saindo da faculdade, eu fiz a UNB, e eu fiz o concurso e passei aqui no Novo Gama, então eu tenho aqui mais ou menos uns 13 anos. Eu tive um afastamento, então por isso que diminuiu, mas era mais ou menos para eu ter aí uns 14 anos. De início, eu comecei na educação do ensino fundamental, de dia, né, com crianças, e depois eu vim para a EJA, né, que eu me apaixonei bastante pela EJA. Gosto muito, é muito empolgante, tá? Porque eu vejo que a EJA, ela tem um papel social, além dos conteúdos, que muitas vezes a gente fica ali preso, né? Mas a questão social, ela arde, né? A EJA, ela tem esse compromisso social da gente mostrar para os nossos estudantes que eles podem muito mais. Eles chegam com uma perspectiva e o professor, ele tem essa capacidade, assim, de mostrar caminhos que abram mesmo, assim, os horizontes para que eles percebam que eles podem muito mais. Ai, que especial esse seu momento de apresentação, já nos dando a indicação de uma boa lição, assim, isso é uma coisa bonita de se aprender, né, esse papel, esse compromisso social, porque foi algo que me interessou muito na sua prática, naquilo que você vinha nos mostrando, criando também naquele momento, então eu pude ver como você materializa isso que agora você está contando, né, para os ouvintes do podcast. Então, eu te agradeço muito e queria te perguntar sobre o seu território, né, para quem não conhece, se você puder contar um pouquinho e dar uma ideia das paisagens, acho que vai ser bem bonito. Fica à vontade. Ótimo. Então, o Novo Gama, né, o município de Novo Gama, ele é um município do Goiás. Muitas vezes eu percebo, assim, pela minha percepção, né, é um município que ele é meio que largado devido a estar bem distante do Goiás, assim, de Goiânia, né, que é a capital, e ao mesmo tempo está perto do DF, então ninguém é pai dele, entendeu? Fica essa coisa assim. Mas é um município muito rico, né? Tem muita diversidade, é um município que é reconhecido pela sua festa de rodeio, território assim em que os estudantes eles se sentem pertencentes, né? Porque tem cachoeira, né? A Lagoa Azul aqui que é muito linda, até mesmo uma erosão chamada Buracão era um ponto turístico. Hoje em dia melhoraram esse buracão, mas até passou aí um tempo na televisão e tudo. E hoje está bem melhor, hoje é um lugar bacana. Nós temos uma igreja aqui também, que é bem reconhecida, a paróquia Nossa Senhora, agora eu esqueci o nome dela. Nós temos a biblioteca, Praça da Bíblia, enfim, né? Esses são os pontos assim mais frequentados, né? Aqui ele se divide o Novo Gama, é o centro, e aí nós temos o Pedregal, nós temos dentro do Pedregal Ponto Final, alguns pontos lá, né? O Pedregal ele é dividido por paradas, então cada parada tem um número.
E nós temos do outro lado, eu não sou muito boa de localização, mas assim, outra parte, nós temos ali o Lago Azul, nós temos o Nabel, enfim. Então, ele é dividido mais ou menos nesses lugares, né? E assim, é um lugar de povo feliz, de povo que chega domingo e está todo mundo na feira, o ponto de encontro é a feira. Tanto que eu estava falando até para o Júlio que nós fizemos uma ação, busca ativa de estudantes, e justamente nós fomos à feira, porque é um lugar de comer um pastel ali, é um lugar de encontrar estudantes, de encontrar mesmo a população. E aos sábados, essa população no território, ela se encontra ali no Lago Azul, porque tem também um comércio ali muito rico, muitas coisas interessantes. E aí as pessoas se encontram lá para ir a uma igreja, que tem uma igreja conhecida lá também, um ponto de encontro, os estudantes gostam muito de se encontrar também na Praça da Bíblia, enfim, é um território muito rico, só que acaba sofrendo devido à má gestão, infelizmente. Mas isso daí é uma história para outro dia. Sim, com certeza. E nossa, que bom te ouvir, vai nos dando essa imagem, né, do território habitado por você, pelos seus estudantes, né? Quando você fala deles na feira, isso é uma imagem importante, como você disse, né? A gente havia conversado ali nos bastidores um pouco sobre essa questão da ação de vocês, que se deve à falta, né, dos estudantes nas escolas, né? Essa dificuldade que se dá muitas vezes pelo acesso, né, às vezes via terrestre, sem condução, sem transporte público adequado para aquelas linhas e para aqueles horários, né, ao próprio cotidiano desses sujeitos e a luta por sobrevivência, né, então tem muitas questões que atravessam e aí é uma demanda específica para a modalidade, né? A buscativa é algo que a gente não ouve falar muitas vezes na formação inicial, né? Quando a gente está se formando professores em quaisquer licenciaturas, mas é algo muito importante para a EJA, né, como modalidade, porque é o que muitas vezes assegura encontrar essas pessoas, encontrar esses sujeitos que estão levando a vida, né, habitualmente, normalmente. Aí você saber que esse é o território habitado por eles e onde eles circulam é muito especial porque revela esse cuidado, né? Então, te agradeço por contar. E aí eu acho que como a gente entra, né, nesse assunto de uma dificuldade muito própria da modalidade, eu queria te ouvir sobre boas experiências, assim, que te trouxeram alegrias, mas também, se você quiser dizer algo que trouxe uma tristeza, né, durante a docência, é algo que vai alimentando esse nosso repertório, né, de alegrias, experiências, tristezas que vão nos marcando às vezes, mas que também nos formam, né, todas essas experiências são muito formativas, então vai ser um prazer te ouvir, assim, pelo que te ocorrer, né, nesse momento da pergunta. Fica à vontade. Então, tristeza, assim, que eu lembre, né, na minha prática, foi uma bem marcante de uma proposta que eu trouxe em sala de aula, de uma festa cultural que eu pensei, eu queria trabalhar, como eu trabalho ciências, eu queria trabalhar as regiões, então eu propus que fossem feitos grupos e que os estudantes eles pudessem fazer construções, pudessem pesquisar sobre as regiões, né, pudesse trazer essa cultura, que a gente pudesse trabalhar ali juntos. E aí, uma estudante, ela se incomodou muito, ela falou assim, eu não quero fazer esse trabalho. Eu falei, mas por quê, né, e tudo. E ela falou, não, professora, porque eu não estou afim, não tô legal e tudo. Eu queria fazer sozinha, mas assim, é um trabalho muito puxado, né, muito pesado para você fazer sozinha. É interessante que você faça com seus colegas, né, que você tenha trocas, etc. E aí ela insistiu, ela falou que não ia fazer e tal. Eu, não, tudo bem, tranquilo também, não tem problema, né? Não vai fazer, não faz. E aí depois ela foi e acabou desistindo. Não sei se foi por causa disso. Fiquei muito tocada com isso e fiquei pensando, né, em várias possibilidades. Não sei se foi isso especificamente, porque ela não chegou a falar, mas isso me fez refletir que muitas vezes as propostas que a gente pensa muitas vezes para a EJA, a gente pensa que é uma proposta muito boa e às vezes é muito boa mesmo, entendeu? Na nossa cabeça.
Só que os estudantes, às vezes, eles não estão preparados ainda para aquilo, né? Então, é importante, né? E aí a gente traz ali Paulo Freire sempre, né? Que é importante perguntar, saber da realidade, será que vai contemplar? E, assim, pensar também que tudo bem que a gente não consiga contemplar todos os estudantes, porque cada um tem a sua especificidade. E não se cobrar também de, meu Deus, eu preciso que todos. A gente não vai conseguir alcançar muitas vezes todos, mas assim, que a gente possa ter esse equilíbrio. É importante porque nós, como professores, acaba que dá um impacto muito grande isso, quando a gente percebe isso. Mas, enfim. Eu acho que tem essa dimensão mesmo de como a gente cria uma expectativa desse alcance de todos de uma mesma forma, porque eu acho que isso que habita a gente, o nosso sentimento enquanto professor, que habita ali um pouco nas sombras, né, desse pensamento de que eu criei algo bacana, eu quero que atinja todos da mesma forma. Isso não acontece. Quer dizer, atinge cada um de um jeito diferente, e às vezes um grupo maior revela mesmo engajamento, enfim, se envolve e faz aquilo que a gente esperava, mas outros grupos vão revelando outras formas de serem atravessados pelas nossas propostas, né? Então, acho que tira a gente desse lugar de esperar que todos tenham a mesma reação e passar a entender, acolher esse sentimento de que eles vão ter reações diferentes, elas vão ter reações diferentes, e como eu faço então para que grande parte delas sejam reações aproveitáveis, né? Como que eu posso fazer para potencializar o ponto onde cada um deles chegar, né? Quando eu propor algo, enfim, fiquei pensando nisso te ouvindo e te deixo agora à vontade para pensar nas alegrias, né, da docência. Isso. A EJA, ela traz muitas alegrias quando você vê que os alunos eles estão alcançando os objetivos, né? Eu acho que a gente tem que traçar a cada dia uma meta. E assim, eu também não falei aqui, eu esqueci de falar, mas eu tive uma experiência com a EJA no socioeducativo. Eu não era professora, mas era especialista, analista pedagoga, e muitas vezes eu fazia alguns projetos ali em parceria com a escola, né, no socioeducativo. Muitas vezes eu fazia sozinha, então tiveram várias experiências. E uma experiência legal foi um projeto que eu desenvolvi, que o nome dele era Conhecimento é Lucro. Esse projeto partiu da necessidade de alguns adolescentes que ali estavam internados. Eu vi que eles tinham muita dificuldade até mesmo de contar dinheiro. Eles não sabiam lidar com dinheiro. E aí eu fiquei muito preocupada e falei assim, eu posso pegar o banco imobiliário, o jogo banco imobiliário, e posso adaptar para a realidade deles. Então eu fazia várias interações, né? Vamos negociar com o colega está ali com uma propriedade que você precisa. Então, como você pode negociar com ele? O que você oferta para ele? Será que você vai ofertar o valor que você comprou? Você vai querer um lucro? Então, a gente ia desde o básico, que era fazer uma conta de adição, subtração, até mesmo contar casas, porque eles tinham dificuldade até mesmo de contar casas, né? Pular casas, até um lucro, até uma multiplicação, enfim. Então, assim, foi uma experiência muito boa e, assim, foi para a vida, porque eles muitas vezes ali brincando, o lúdico, acabava que depois eles falavam, Lawane, agora eu sei isso, não sei o quê, né? E ele foi para a vida mesmo. Então, assim, você, como professor, quando você vê que o aluno, que o estudante, pessoa que você está ali trazendo aquele aprendizado, né, e aprendendo também com ele, e ver a evolução, isso dá uma alegria muito grande. Então, assim, toda conquista de um estudante, tudo que você vê uma evolução traz uma alegria. E a EJA, para essas pessoas, principalmente adultas, adolescentes, hoje nós temos uma EJA de jovens, adultos e idosos, né? A EJAI, né? Tá nessa nomenclatura aí. Então, quando você vê essa evolução, é muito significativo. Sim, eu imagino que muito gratificante também, né? Sim. E te ouvir sobre essa experiência me faz pensar, inclusive, que talvez
esse seja um traço docente seu muito potente, né? Porque o uso que você fez do lúdico, em particular do jogo, me levam à experiência, né, criada por você no ano passado, durante o curso de formação, pensando exatamente nesses dois pilares, só que agregando um terceiro, que era o território, né, mas ainda assim motivado pelo jogo, pelo tabuleiro, né, por pensar aquela estrutura, e que para mim foi criada com muita inventividade, tem uma delicadeza sua, né, ao criar as cartas, ao criar o tabuleiro, ao criar os contextos, né, para formular boas perguntas, e que também perpassa o lúdico e o jogo, né, então eu achei muito rico comentar isso, porque certamente agrega na escuta de quem vai nos ouvir hoje, né, para conhecer a Lauane, acho que conhecer esses pontos é muito significativo, queria que você comentasse sobre essa experiência, fica à vontade. Então, quando eu comecei o curso, né, de matemática, e aí, assim, cada aula foi me despertando significativamente, as apresentações dos meus colegas, enfim. E aí, como eu trabalho na assistência também, assistência social, né? E a gente fala muito sobre territorialidade, sobre pertencimento. Então, eu pensei, né, no meu produto educacional, quando eu fui desenvolver, eu pensei assim, eu acho que eu posso fazer um jogo que fale sobre esse pertencimento, porque tem tudo a ver com a IJA. O território do estudante, aquilo que... E aí, quando a gente fala de território aqui, eu quero deixar claro que não é só o Novo Gama, não é só aquilo ali, geograficamente falando, aquele quadradinho, aquele formato, não é só isso como território, mas é lugares mesmo de pertencimento, do estudante falar assim, poxa, um lugar legal que eu gosto de ir é a escola, então isso é um território, ali ele sabe que ele vai fazer amizades, que ele vai vir para lanchar apenas às vezes, enfim, então é reconhecimento de pertencimento, e aí isso daí bate muito forte em mim. E aí eu falei, por que não construir, então, um jogo que trabalhe esse pertencimento? O tabuleiro, ele tem o formato do Novo Gama, né? Eu peguei o mapa do Novo Gama, coloquei algumas fichas, e as fichas, elas têm justamente os lugares que eu citei aqui no início do nosso programa, aqui do nosso podcast. Tem os lugares, então tem a feira, então tem o rodeio e tal, e pesquisei no Google esses lugares, a avaliação desses lugares. Então tinha assim 4,5 e tal, e eu coloquei nessas fichas para mostrar o tanto que as pessoas gostam de ir, por exemplo. Então ali em determinado lugar, ele está valendo mais fichas e assim sucessivamente. E trouxe aí a matemática de pensar, né, quantas estrofes tem o hino de Novo Gama, se você sai de um lugar de Novo Gama, percorre até tal lugar, quantos quilômetros, enfim. Então, trazer a matemática, que é algo assim, grandioso. A matemática, para mim, ela é assim... Eu tive um professor que ele falava, eu vou ensinar matemática. Isso marcou muito para mim. A matemática, para mim, é isso, é uma mágica. É vida, é o nosso cotidiano. Então, não dá para você desassociar o cotidiano, que é a matemática, com o pertencimento, com a territorialidade, com a questão de você saber que ali é o seu lugar. Né? Isso é muito forte. Então, a matemática, com essa territorialidade, casou direitinho. E aí eu fiz esse jogo. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. Até eu olhei assim, eu falei, nossa, muito bom. Eu gostei. Sim, e as fichas, né, com as perguntas que você menciona, tantas outras, né, que você produziu, Isso. e pensando assim em diferentes jeitos de olhar para o território a partir daquilo que a matemática tem como ferramenta, né? Então, acho que tudo isso é muito especial assim na sua construção e vai marcando mesmo, né? Agora que eu tive acesso a essa sua narrativa de como era antes, como foi essa experiência do jogo marcante, eu pensei, nossa, não podia ter sido diferente, não podia ter sido outra pessoa, tinha de ser a Lauane a criar, né, algo nessa direção. E o que a gente tem defendido no podcast vai muito nessa direção, né, de que nós criamos o tempo todo, aquilo que a gente faz é criação curricular, mais ou menos intencionalmente. Às vezes a gente está achando que não está criando, mas estamos. Às vezes a gente está implicado intencionalmente, sabe?
né, da criação. E que bom esse seu sentimento de olhar para aquilo pronto e ver que é uma criação possível. Né? Quem sabe ouvir-nos hoje não permite que outros professores, outras professoras recriem, né, jogos usando tabuleiros proporcionais e do tamanho, enfim, das suas Sim. respectivas cidades, dos seus respectivos territórios. Acho que tem uma riqueza muito potente nisso. E agora você está atuando também, né, operando dentro do pacto, olhando para questões que nos atravessam enquanto modalidade. A gente está falando de um primeiro reconhecimento da EJA, né, a nível nacional, de que não se trata de um projeto especial. Você falou mesmo, não se trata do supletivo, é um reconhecimento dessa modalidade. Então, tem uma expectativa nossa que caminha nessa direção, porque reconhecer que os adultos, os jovens, os idosos aprendem de outros jeitos, a gente precisa mobilizar outros repertórios, outra linguagem, distancia das práticas que são voltadas para a infância, que são infantilizadas, né, sem nenhum demérito no termo, mas para pensar que não são apropriadas, e você criando vai nos mostrando isso. Se você quiser comentar, fica à vontade. Então, nós passamos aí por um processo pós-pandêmico e, assim, a EJA estava defasada mesmo, assim, né? Foi um processo de desmanche mesmo da EJA, né? E nós estávamos muito preocupados. E aqui em Novo Gama, a gente sofreu bastante, não sei em outros territórios, mas aqui foi uma luta, porque nós vimos 4 escolas fechando, 3 escolas, no caso, fechando, uma escola apenas ficou com 43 professores para poucos alunos. Nós tínhamos mais ou menos uns 30 alunos, 40, 50 alunos no máximo. Então, assim, foi desesperador. E aí, nesse ano, quando chegaram para a gente, né, e falaram, olha, precisamos de uma pessoa para estar ministrando, porque está tendo um pacto nacional e vai ter formação e etc. No início eu peguei e falei assim, nossa, deve ser mais do mesmo. Eu fiquei preocupada, mas aí eu peguei e falei assim, cara, eu quero saber disso, porque tudo que é da EJA eu fico interessada. E aí eu fui ver, e o pacto ele vem trazer assim uma identidade para a EJA, vem trazer o início. Eu não falo que vai ser um milagre, vai ser a finalização dos nossos problemas, não vai ser, porque nós, como professores, nós temos que entender que a EJA ela é constituída de lutas. Nós vamos ter sempre que lutar, nós vamos ter sempre que ser fortes, porque é uma resistência mesmo. Então, eu vi que o pacto ele traz muitas propostas. Na semana passada, eu até ministrei o último encontro, que era justamente sobre metodologias participativas. E aí traz um pouco do que a gente está falando, porque a gente falou desse pertencimento. Não adianta você traçar mapas, né? Porque a metodologia participativa, você precisa fazer um mapa do seu território, você precisa conhecer o seu estudante, você precisa conhecer o seu território e assim você trazer o seu estudante para pensar no que ele acha que pode ser legal para construção de conhecimento e etc. Então, assim, o pacto ele está trazendo essas reflexões, está mudando, ele traz aí os círculos de cultura que são maravilhosos, super Paulo Freire da coisa, e Bell Hooks também, porque não adianta você fazer um círculo em que o estudante ele seja passivo, ele fique só escutando você. O círculo ele precisa ter um pouco de crítica, um pouco de pulguinha de trás da orelha, vamos pensar, vamos... O que você acha, né? O estudante, ele é o protagonista no círculo de cultura. E aí, quando eu estava ministrando os encontros, eu sempre trazia um pano. O pano, ele estava escrito Descomplica, e eu trazia uma plantinha, que é aquelas as suculentas. Eu colocava bem no meio do pano a suculenta, que é o significado da resistência da EJA. E ali com os professores a gente ia debatendo, a gente ia pensando, e foi dali que surgiu o chamadão, que é esse movimento da gente buscar os alunos, né, da gente buscar os estudantes na feira, nos pontos do território onde a gente iria encontrar mesmo esses estudantes.
Então é isso, né? Então o pacto, ele traz aí uma perspectiva, ele traz aí um horizonte para a gente de perspectiva, e eu acho que vai dar certo. Eu acho que a gente vai mudar essa realidade da EJA aí, vai ser um processo de mudança, né? Mas a gente só deixo aqui claro, eu falo muito sobre isso. A educação, a sociedade, ela mudou. Só que a educação tá do mesmo jeito daquela educação dos nossos pais ainda, o sistema, né? Ainda é muito aquela educação tradicional, antiga, e a gente precisa se libertar disso, a gente precisa sair disso, porque é outra realidade, né? E eu me preocupo muito mais ainda com os jovens que estão na EJA, porque muitas vezes a gente acaba afastando esses jovens, seja por qualquer situação. Hoje a nossa realidade aqui, nós temos muitas alunas que estão com crianças que estão trazendo os filhos, né, para a EJA. E aí, como que a gente trata isso, né? Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai acolher essas mães jovens, né, que tentam estudar? Então, é uma coisa aí a se pensar, mas aí eu acho que são construções, eu acho que a gente vai conseguindo aí ao longo, né? Sim, é um trabalho de formiguinha, de um lado, mas por outro lado eu ouvi de uma grande amiga que a gente nunca vê formiga andando sozinha, né? É sempre um monte. E aí eu Isso. fico acreditando nessa metáfora boa, né? É um trabalho mesmo que exige esforço, exige cada pessoa, mas também a gente não está sozinho, né? E te ouvir, eu acho que reforça em quem está escutando essa ideia de que em todo lugar tem uma professora, tem um professor que a gente ainda não conhece, que está mobilizado, está interessado, está criando, né? E eu acho que o chamadão é uma amostra disso, é uma evidência, né, importante de que estamos mobilizados. Porque, te ouvindo, tem esse lado importante de uma denúncia, porque eu acho que isso aconteceu e acontece no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo nós temos movimentos de resistência das escolas para não fechamento das vagas, para garantir que abram-se vagas para EJA, EAD, mas que elas não substituam as vagas presenciais, que elas sejam, né, uma alternativa para quem deseja e quer e busca, mas que as vagas presenciais continuem existindo. Então, acho que o seu relato traz esse ponto forte de conexão e de identificação nossa a nível nacional, né? Infelizmente. Mas, por outro lado, eu vejo forte em você essa esperança, né? Um brilho no olhar de quem segue vendo nessas grandes, pequenas conquistas, né, que existe esperança mesmo. Para essas meninas, mulheres, mães, né, já é algo muito significativo. Né? É um Sim. ponto que certamente a gente não veria, né, na educação há décadas ou mesmo há poucos anos atrás. Né? Então, ver que isso é possível já significa, acho que pensando no Paulo Freire, um inédito viável. Né? É algo que é inédito, mas é possível e está acontecendo em algum canto. Então, que isso nos leve à transformação. Lawane, quero te agradecer muito pela sua sensibilidade, pela disponibilidade, pela conexão que você faz, que potencializa o conceito de território, né, mostra essa sensibilidade para como as pessoas são constituídas na sua territorialidade, como a escola pode dialogar com isso. Né? Então, eu queria te deixar muito à vontade para fazer suas palavras finais. Pode ser um agradecimento, um comentário, uma mensagem de inspiração, o que você achar mais apropriado. Fica à vontade. Tá bom, Júlio, muito obrigada. Primeiro, agradecer, né, por esse momento tão especial de estar aqui trazendo, né, essas experiências. Me senti muito feliz, de participar do curso, né, de matemática. Foi muito significativo para mim, porque me trouxe assim experiências de outros colegas. É muito bom, como você falou. Às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, eu tô aqui remando, remando sozinho. Mas quando a gente participa de momentos assim, que a gente pode ver as construções de outros colegas, a gente fala assim, poxa, tá dando certo, vai dar certo, né? A gente acredita na educação. Então, eu queria deixar para todos aí que a gente continue nessa luta, continue na persistência. A EJA é isso, é luta, é persistência, enfrentamento, mas que a gente não desista mesmo, porque cada vez que um professor ele desiste, são vidas que a gente deixa de contemplar, são vidas que a gente deixa de estar ali garantindo o direito.
garantindo o direito dos nossos estudantes. Então, é difícil, às vezes é desgastante, mas nós temos que continuar, porque um estudante, uma turma que a gente forma, que a gente vê ali finalizando os seus estudos ali, já dá uma grande alegria, e é isso que aquece o coração, né? O nosso coração fica aquecido e a gente olha para a educação e fala, ainda vale a pena, e vai valer a pena. Então, é isso que eu deixo para todos que estão assistindo. Vamos continuar o que nós estamos fazendo, mudar, nos apropriar. O pacto ele é novo, está tudo muito novo, a proposta é muito nova, mas a gente tem que se apropriar, a gente tem que saber o que é de fato e lutar por isso. Não adianta só saber e não lutar. Nós estamos aqui com uma luta no Conselho, porque o Conselho entende que a EJA não pode mudar. Então, assim, hoje nós temos um documento de diretriz operacional que diz que a EJA pode ser em qualquer formato que se adeque ao aluno, ao estudante. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. Vai ser luta, vai ser dificuldade, mas vamos persistir. E é isso, então persistam. Nós somos, não digo heróis, não, porque nós temos as nossas fraquezas, nós temos o nosso cansaço, mas nós somos aí pessoas capazes de fazer muito mais. Podemos fazer. Respeitando as nossas limitações também, mas juntos nós somos mais fortes. É isso. Que bom ouvi-la, Lawane, te agradeço muito. Foi mais um episódio bonito de Papo de Professor Podcast, e eu espero que as pessoas sigam compartilhando para que a sua voz, seu sotaque, seu território cheguem a mais lugares, né, a mais corações, e nos aqueça, né, nesse momento tão difícil mesmo de esperançar, como diria Paulo Freire. Acho que você nos faz esse chamado, né, a esperança, a mobilização, que não se dão separadas, e isso eu achei muito bonito na sua fala final. Se por um lado a gente não pode esmorecer, por outro a gente não pode se isolar, né, até porque essas coisas se conectam muito facilmente. Então, não esmorecer e não se isolar permitem que a gente continue esperançando juntos, coletivamente, né, e por isso eu te agradeço muito. Desejo a todos uma ótima noite, dia ou tarde, a depender de quando nos ouvem. Esse foi mais um Papo de Professor Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.